Boa noite, minhas irmãs, boa noite, meus irmãos. Vamos nos preparar para mais uma reunião de estudos doutrinários do Centro Espírita Isaac Lima. Sejam todos muito bem-vindos. Que a paz de Jesus esteja presente em nossos corações. Ave, ó cheia de graça, pelo Pai foste escolhida. Um anjo vem ante a humanidade em singela maternidade. Ó Senhor, seja a tua vontade. Serva sou de todo amor que me cabe. És amiga da verdade, sob a aparição serena, concebente, virgindade, na cidade nazarena. O teu corpo é diamante de longeva evolução. Nele gerarás o teu filho, divindade dimanante. Boa nova. Ave, ó cheia de graça, pelo Pai foste escolhida. Um anjo vem ante a humanidade em singela maternidade. Ó Senhor, seja a tua vontade. Serva sou de todo amor que me cabe. Alegrai-vos, Galileia, Samaria, Cafarnaum. Ó Jerusalém, exultai também pelo fruto de Maria. Boa nova. Ave, ó cheia de graça, pelo Pai foste escolhida. Um anjo vem ante a humanidade em singela maternidade. Ó Senhor, seja a tua vontade. Serva sou de todo amor que me cabe. O Senhor vos dará a luz. Achaste graça diante de Deus, o teu nome é no céu. Não rejeitarei a taça. Bom amigo Gabriel, ó Senhor, seja a tua vontade. Serva sou de todo amor que me cabe. Ó Senhor, serva sou
Boa noite a todos. A leitura dessa noite é do livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel. Pais. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Paulo, Efésios 6, versículo 4. Assumir compromissos na paternidade e na maternidade constitui engrandecimento do espírito, sempre que o homem e a mulher lhes compreendam o caráter divino. Infelizmente, o planeta ainda apresenta enorme porcentagem de criaturas mal avisadas relativamente a esses sublimes atributos. Grande número de homens e mulheres procura prazeres envenenados nesse particular. Os que se localizam, contudo, na perseguição à fantasia ruinosa, vivem ainda longe das verdadeiras noções de humanidade e devem ser colocados à margem de qualquer apreciação. Urge reconhecer, aliás, que o Evangelho não fala aos embriões da espiritualidade, mas às inteligências e corações que já se mostram suscetíveis a receber-lhe o concurso. Os pais do mundo admitido às Assembleias de Jesus precisam compreender a complexidade e grandeza do trabalho que lhes assiste. É natural que se interessem pelo mundo, pelos acontecimentos vulgares, todavia é imprescindível não perder de vista que o lar é o mundo essencial onde se deve atender os desígnios divinos, nos tocantes aos serviços mais importantes que lhe foram conferidos. Os filhos são as obras preciosas que o Senhor lhes confia às mãos, solicitando-lhes cooperação amorosa e eficiente. Receber encargos desse teor é alcançar nobres títulos de confiança. Por isso, criar os filhinhos e aperfeiçoá-los não é serviço tão fácil. A maioria dos pais humanos vivem desviados através de vários modos, seja nos excessos de ternura ou na demasia de exigência, mas, à luz do Evangelho, caminharão todos rumo da Era Nova, compreendendo que, se para ser pai ou mãe, são necessários profundos dotes de amor, à frente dessas qualidades deve brilhar o divino dom do equilíbrio. Amado Mestre Jesus, espiritualidade amiga da casa de Isaac Lima, nossos anjos guardiões. Mais uma vez estamos aqui para aprendermos mais um pouco dessa doutrina do amor e te pedimos que possamos estar atentos a tudo que aqui viermos aprender, que tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir. E agradecemos sempre pela oportunidade bendita desse aprendizado. Que o Senhor nos abençoe, nos proteja, nos guie e esteja sempre conosco. Que assim seja, Senhor, graças a Deus, graças a Jesus. Boa noite a todos, sejamos todos muito bem-vindos. Que esse ambiente virtual do qual estamos nos utilizando
nesse momento de distanciamento social, possa ser a extensão da nossa querida casa de Isaac Lima, que nos sintamos todos acolhidos aqui nesse ambiente, onde vamos estudar um pouco sobre os ensinamentos de Jesus, sobre o Espiritismo, sobre algumas figuras do Espiritismo. E hoje, em especial, nós vamos falar sobre a figura de Maria de Nazaré, que é esse espírito abnegado que aceitou a bendita tarefa de trazer como filho a esse mundo de dores, de sofrimento, nosso querido irmão, guia e modelo de nossas vidas, que é o nosso amado Jesus. Que esse ambiente possa nos acolher sob as bênçãos de Jesus, para que a gente possa transmitir aquilo que sabe, né? E que esses ensinamentos possam nos trazer consolo, possam nos trazer a renovação de esperanças, né? Por saber que não estamos sós, por saber que temos espíritos abnegados que zelam pela nossa segurança, pela nossa sanidade nesse momento, né? Que é tão importante para nós isso. Eu peço desde já desculpas pela minha voz, que está assim bastante rouca. Eu tenho problemas com alergias e essa época eu fico assim eu tenho assim muita dificuldade com a minha voz. Então vamos falar sobre Maria e vamos trazer, na verdade, as poucas informações que a gente tem sobre a personalidade de Maria, né? A FEB, eles encontraram algumas referências antigas relacionadas a Maria, que são fontes cristãs, dizendo que Maria era filha de pais judeus, Joaquim e Ana, que seu nascimento teria ocorrido entre 18 e 20 a.C., possivelmente em Jerusalém ou Séforis, na Galileia. Diz que ela viveu em Nazaré e ficou noiva de José, que era descendente da tribo de Davi. Essas informações também falam que Maria e José eles tiveram outros filhos depois de Jesus, mas assim não há provas ou evidências concretas sobre essa questão, né? Tudo assim, na verdade, muito vago, são informações muito vagas. O que nós temos assim como fonte bíblica e como fonte histórica sobre Maria é o Evangelho de Lucas, que é a principal fonte, né, de informações sobre Maria. É o Evangelho de Lucas e de Mateus também um pouco. Mas o Evangelho de Lucas é interessante a gente falar porque o Evangelho de Lucas, na verdade, é a narração da própria Maria, né? Maria fez a narração dessa história, contou essa história da vida dela para Paulo de Tarso. Paulo e Lucas, eles eram muito amigos. E Paulo, nas suas peregrinações, ele, em determinada ocasião, vinha do deserto e ele passou por Éfeso, onde Maria estava morando com o apóstolo João. E aí Paulo vai visitar Maria e, como toda boa mãe, né, que era, ela fala da vida dela, fala de alguns momentos da vida dela que antecederam a chegada de Jesus. Fala da visita do anjo, fala da visita à sua prima Isabel, que por intuição percebe a sua gravidez. Isabel também estava grávida de João Batista nessa época, e segundo esses mesmos dados, eles dizem que Isabel devia estar mais ou menos no 6º mês de gravidez.
e ela percebe por intuição na chegada de Maria que Maria estava grávida e de que era um emissário divino. Maria também narra a Paulo o nascimento de Jesus na estrebaria em Belém, fala da visita dos magos no nascimento de Jesus, fala da fuga deles para o Egito, quando Herodes inicia a perseguição às crianças, nascidas naquela época e que poderiam ameaçar-lhe o trono. Fala no retorno à Galiléia após a morte de Herodes. Também esse mesmo evangelho de Lucas faz referências a Maria na visita ao templo no período considerado de purificação, quando ela encontra com Simeão, oportunidade em que Ana profetiza: bendita és tu entre as mulheres, e é bendito o fruto do teu ventre. Também está anotado no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, no versículo 42. Fala sobre o diálogo com os doutores nas bodas de Caná, fala sobre a crucificação de Jesus e, finalmente, no dia de Pentecostes. Então, são informações assim cristãs, são informações contidas em um Novo Testamento, como a gente já disse no Evangelho de Lucas, e são as informações que a gente tem sobre Maria, Através do Espiritismo, nós encontramos também no Anuário Espírita de 1986, o reconhecimento de Maria como entidade evoluidíssima, que já teria conquistas de elevadas virtudes que os espíritas acreditam que foram obtidas fora do planeta Terra, e as condições morais e evolutivas necessárias para ser mãe de Jesus de Nazaré. Conforme esclarecimento atribuído ao Espírito Emmanuel, a vinda de Jesus foi precedida de inúmeros preparativos por parte de espíritos angelicais, e Maria também teria feito parte dessa preparação para exercer a tarefa de ser mãe daquele que teria vindo para oferecer à humanidade um novo código de comportamento entre os homens, baseado no amor ao próximo. As figuras de Simeão, Ana, Isabel, João Batista, José, bem como a personalidade sublimada de Maria, têm sido muitas vezes objeto de observações injustas e maliciosas, mas a realidade é que somente o concurso daqueles mensageiros da Boa Nova, portadores da contribuição de fervor, crença e vida, poderia Jesus lançar na terra os fundamentos da verdade inabalável. Isso é uma informação de Emmanuel. Existem outras religiões que são devotadas a Maria de Nazaré e que a têm como santa, A Igreja Católica traz Maria como se ela fosse santa, atribuem a Maria uma pureza física, quando falam da sua virgindade, dizendo que ela deu à luz a Jesus sendo virgem, o que não condiz com o que nós aprendemos sobre as leis de Deus através do Espiritismo, quando fala que as leis de Deus elas são imutáveis, de que Deus não derroga as suas leis em determinadas circunstâncias, E o nascimento de Jesus, sendo Maria virgem, seria derrogar uma lei que é para toda a natureza, O sexo é forma de manifestação de vida em toda a natureza. E como nós o utilizamos de forma irresponsável e equivocada, nós, para atribuir a Maria uma pureza, atribuímos a pureza física a ela,
né? E, na verdade, a pureza de Maria está longe de ser uma questão física. A pureza dela está na sua condição moral. Maria é aquela que ama, aquela que é capaz do seu próprio sacrifício para socorrer o próximo. E nós temos essas informações em vários momentos, assim. No Espiritismo nós temos notícias do trabalho de amor que Maria faz na Terra. Nós acabamos de ver que tem uma informação de que Maria, na verdade, fez o seu processo de evolução num outro planeta, de que veio aqui porque também fazia parte do grupo de espíritos superiores que eram necessários ao apoio a Jesus na sua vinda ao nosso planeta. Nós temos uma narrativa muito assim bonita no livro Boa Nova, que é de Humberto de Campos, pelo espírito Humberto de Campos, e é uma psicografia de Francisco Cândido Xavier. Eu separei alguns trechos para a gente ler, porque assim, é bastante interessante a narrativa de Humberto de Campos. E ele diz assim: junto da cruz, o vulto agoniado de Maria produzia dolorosa e indelével impressão. Com o pensamento ansioso e torturado, olhos fixos no madeiro das perfídias humanas, a ternura materna regredia ao passado em amarguradas recordações. Ali estava, na hora extrema, o filho bem-amado. Nas menores coisas, reconhecia a intervenção da providência celestial. Entretanto, naquela hora, seu pensamento vagava também pelo vasto mar das mais aflitivas interrogações. Que fizera Jesus por merecer tão amargas penas? Não o vira crescer de sentimentos imaculados sob o calor de seu coração? Desde os mais tenros anos, quando o conduzia à fonte tradicional de Nazaré, observava o carinho fraterno que dispensava a todas as criaturas. Frequentemente ia buscá-lo nas ruas empedradas, onde a sua palavra carinhosa consolava os transeuntes desamparados e tristes. Viandantes misérrimos vinham à sua casa modesta louvar o filhinho idolatrado que sabia distribuir as bênçãos do céu. Com que enlevo recebia os hóspedes inesperados que suas mãos minúsculas conduziam à carpintaria de José. Lembrava-se bem de que um dia a divina criança guiara à casa 2 malfeitores publicamente reconhecidos como ladrões do vale de Misepe. E era de ver-se a amorosa solicitude com que seu vulto pequenino cuidava dos desconhecidos, como se fossem seus irmãos. Muitas vezes comentara a excelência daquela virtude santificada, receando pelo futuro de seu adorável filhinho. Depois do caricioso ambiente doméstico, era a missão celestial, dilatando-se em colheita de frutos maravilhosos. Eram paralíticos que retomavam os movimentos da vida, cegos que se reintegravam nos sagrados dons da visita, criaturas famintas de luz e de amor, que se saciavam na sua lição de infinita bondade. Que profundos desígnios haviam conduzido seu filho adorado à cruz do suplício. Uma voz amiga lhe falava ao espírito, dizendo das determinações insondáveis e justas de Deus, que precisam ser aceitas para a redenção divina das criaturas. Seu coração rebentava em tempestades de lágrimas irreprimíveis. Contudo, no santuário da consciência, repetia a sua afirmação de sincera humildade: faça-se na escrava a vontade do Senhor.
Em meio a algumas mulheres compadecidas que lhe acompanhavam um angustioso transe, Maria reparou que alguém lhe pousara as mãos, de leve, sobre os ombros. Deparou-se-lhe a figura de João, que, vencendo a pusilanimidade criminosa em que haviam mergulhado os demais companheiros, lhe estendia os braços amorosos e reconhecidos. Silenciosamente, o filho de Zebedeu abraçou-se àquele triturado coração maternal. Maria deixou-se enlaçar pelo discípulo querido e ambos, ao pé do madeiro, em gesto súplice, buscaram ansiosamente a luz daqueles olhos misericordiosos no cúmulo dos tormentos. Foi aí que a fronte do divino supliciado se moveu vagarosamente, revelando perceber a ansiedade daquelas duas almas em extremo desalento. Meu filho, meu amado filho, exclamou a mártir em aflição diante da serenidade daquele olhar de melancolia intraduzível. O Cristo pareceu meditar no auge de suas dores, mas como se quisesse demonstrar no instante derradeiro a grandeza de sua coragem e a sua perfeita comunhão com Deus, replicou com significativo movimento dos olhos vigilantes: Mãe, eis aí teu filho. E dirigindo-se de modo especial com um leve aceno ao apóstolo, disse: Filho, eis aí tua mãe. Maria envolveu-se no véu de seu pranto doloroso, mas o grande evangelista compreendeu que o Mestre, na sua derradeira lição, ensinava que o amor universal era o sublime coroamento de sua obra. Entendeu que no futuro a claridade do reino de Deus revelaria aos homens a necessidade da cessação de todo egoísmo e que no santuário de cada coração deveria existir a mais abundante cota de amor, não só para o círculo familiar, senão também para todos os necessitados do mundo, e que no templo de cada habitação permaneceria a fraternidade real para que a assistência recíproca se praticasse na terra. Sem serem precisos os edifícios exteriores consagrados a uma solidariedade claudicante. Por muito tempo conservaram-se ainda ali, em preces silenciosas, até que o Mestre exânime fosse arrancado à cruz antes que a tempestade mergulhasse a paisagem castigada de Jerusalém num dilúvio de sombras. Então, através dessa narrativa de Humberto de Campos, a gente percebe o valor moral que tem Maria no mundo, né? Que não está ligado a nenhuma condição física, e sim a sua submissão ao amor divino, aos desígnios divinos. Mesmo vendo o sofrimento do filho tão amado, sabendo que aquele filho não merecia passar por aquela situação que ele estava passando, tão dolorosa para todos que ali estavam, ela foi incapaz de se rebelar contra os desígnios divinos. Muito pelo contrário, reafirmou a sua posição de escrava da vontade divina, né? Se colocando como mãe, cuidando do filho até o final do seu suplício, e depois disso ainda, comprometida com João. Depois de um tempo, João volta para buscar Maria, depois que ele consegue um lugar onde ele possa alojar Maria. Ele consegue um lugar simples que foi doado por um amigo em Éfeso, e ele leva Maria para esse lugar e cuida dela, e ela dele, também em obediência ao pedido de Jesus, né? No final da sua vida. Então Maria é esse espírito valoroso, né? Que não tem, e esse valor de Maria não está ligada a uma condição física.
João leva Maria para esse lugar onde ele conseguiu. Esse lugar, como a gente já falou, era um lugar muito simples que ele havia ganhado, e ela ali começou a acolher as pessoas que passavam, as pessoas que iam tomando conhecimento da sua presença ali, sabendo que ela era mãe de Jesus, iam a ela, né, em busca de consolo, de alívio. E num determinado momento, onde ela acolhe um companheiro leproso e cuida dele, alivia as suas feridas, né? Ele diz para ela, ele beija as mãos dela e diz para ela: Senhora, sois a mãe de nosso Mestre e nossa Mãe Santíssima. Nós sabemos do trabalho de Maria tão bem feito no nosso planeta, porque depois de todo esse processo, Maria se compromete com o trabalho divino de evolução do nosso planeta, se compromete com Jesus em estar ao lado dele, nesse trabalho de nos auxiliar no processo de evolução moral e espiritual. Então, nós sabemos, através do livro Memórias de um Suicida, de Ivone do Amaral Pereira, nós tomamos conhecimento do trabalho de Maria feito no umbral do nosso planeta, no Hospital de Maria de Nazaré, né, onde Maria conduz uma legião chamada Legião dos Servos de Maria, que são espíritos abnegados que também aderiram a esse amor imenso que Maria tem pela criatura humana e auxiliam no processo de acolhimento, de recolhimento dos nossos irmãos que num processo de medo, de depressão, de desconhecimento das leis da vida, tiram a própria vida. E aí acabam se colocando numa situação de sofrimento atroz durante, às vezes, muito tempo, né? Nós sabemos que nesse hospital, nesse ambiente, Maria, após acolher esses companheiros retirados do Vale dos Suicidas, Maria leva tempos ali com aqueles companheiros através dessa equipe de trabalhadores que são a Legião do Servo de Maria. Maria promove um trabalho de reinclusão desses espíritos na vida, né? Porque através do suicídio é como se o tempo parasse para aquela criatura, e Maria faz a reinserção dessas criaturas na vida, no movimento da vida, no processo de evolução, né? Acolhendo, consolando, esclarecendo sobre os objetivos reais da vida para que essas criaturas possam dar seguimento ao seu processo de evolução. Enfim, esse é o espírito que nós chamamos de Maria Santíssima, carinhosamente chamamos de Maria Santíssima, esse espírito abnegado, esse espírito iluminadíssimo e extremamente amoroso, que tem a qualidade de ser mãe na Terra para todos os deserdados, né? É aquela que acolhe os aflitos, que nos consola diante da dor e do sofrimento. Para nós, mães, tem um significado todo especial, né? Que a gente possa lembrar dela nesse dia que escolhemos para comemorar o Dia das Mães na Terra, que a gente possa lembrar dela como um exemplo daquilo, do caminho que devemos seguir, né? Nós, espíritos, na condição de mulheres e de mães na Terra, encontramos nela o consolo necessário, o exemplo necessário ao nosso processo de aperfeiçoamento.
que Maria possa nos trazer o consolo necessário, que ela possa nos encaminhar na vida, que os seus exemplos possam ter valor na nossa vida a partir do momento que a gente coloca eles em prática no nosso dia a dia, na nossa vida. Que Jesus possa nos abençoar, nos consolar, que Jesus e Maria Santíssima possam ser espíritos presentes em nossa vida e valorosos no sentido de que nós estamos dispostos a observar os seus exemplos e seguir adiante. Que a paz de Jesus possa ficar no coração de cada um de nós, nos sustentando nesse momento difícil pelo qual estamos passando. Que a gente tenha a certeza de que, como Maria fala, tudo passa. Tudo passa. Os problemas que temos hoje não serão os mesmos amanhã. Tudo na vida passa. E toda dificuldade, ela precisa ser colocada em nossa vida como um degrau de ascensão, né? Toda dificuldade, ela traz um ensinamento que é valioso para o nosso processo de evolução moral e espiritual, que é o nosso trabalho aqui nesse planeta, até que a gente tenha conseguido compreender o que é a lei de amor, até que a gente consiga cumprir com os desígnios divinos, nos colocando abnegadamente à disposição de Deus para cumprir os seus desígnios. Muita paz a todos. Amados irmãos, levando nossos pensamentos a Deus, a Maria de Nazaré, a qual foi escolhida para desempenhar a desafiadora missão de ser mãe de Jesus, nosso mestre amigo. Jesus, aqui estamos, agradecidos por sua ajuda, para continuarmos seguindo o caminho da bondade, da caridade, do amor ao próximo, assim como nos ensinou a termos um pelo outro. Querido amigo, ampare a todos os irmãos que contribuíram de alguma forma para este estudo ser concluído na noite de hoje. Que todos, Jesus, sintam a paz e o amor em seus corações. Agradecemos, Jesus, pela oportunidade de estar trabalhando em nossos lares por conta da pandemia, mas aguardando o retorno à Casa Isaac Lima. Sabemos, Jesus, que onde estivermos estarás conosco. Nos abençoe, Senhor. Que assim seja. Prezadas irmãs, prezados irmãos, ao final desta reunião, nós agradecemos a todos os que nos ouviram, agradecemos a todos os companheiros e companheiras que colaboraram para que essa reunião fosse feita. Agradecemos esta bendita oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome de Jesus, em nome de Deus nosso Pai. Que possamos nos reencontrar na próxima semana com alegria em nossos corações. Uma boa noite e um grande abraço. Ave, ó cheia de graça, pelo Pai foste escolhida. Um anjo vem ante a humanidade em singela maternidade. Ó Senhor, seja a tua vontade. Serva sou de todo amor que me cabe.
Pai foste escolhida, um anjo vem ante a humanidade em singela maternidade. Ó Senhor, seja a tua vontade. Serva sou de todo amor que me cabe. Alegrai-vos, Galileia, Samaria, Cafarnaum. Ó Jerusalém, exultai também pelo fruto de Maria. Boa nova. Ave, ó cheia de graça, pelo Pai foste escolhida, um anjo vem ante a humanidade em singela maternidade. Ó Senhor, seja a tua vontade. Serva sou de todo amor que me cabe. O Senhor vos dará a luz, achaste graça diante de Deus, o teu nome é no céu. Não rejeitarei a taça, bom amigo Gabriel. Ó Senhor,